Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Hoje, segunda-feira, 24 de setembro de 2018, 17 horas e 58 minutos. Eu inicio agora o programa Na Mira do Trader, nosso bate-papo às segundas-feiras, onde a gente abre a expectativa, a perspectiva para o período. Essa semana nós teremos o Fed, o Banco Central Americano, na quarta-feira. Na mesma data teremos a minha participação no Super Traders às 19 horas no canal lá do grupo LS. Teria o prazer em participar. E também teremos Corinthians e Flamengo, né? O Corinthians vai desclassificar o Flamengo nessa data na Copa do Brasil. Se eu acertar, a partir de quinta serei o profeta. Mesmo porque contra o Inter novamente errei por pouco. Foi 1-1 com novamente um gol irregular, assim como tinha ocorrido contra o Sport. Só que o gol não foi do Jadson, foi do caro Douglas. Então seguimos aí. E esse final de semana eu perdi para todo mundo no Cartola, vida que segue. E hoje eu ainda tenho Iago Pikachu no meu time. Só ele. Então não tenho mais chance. Perdi do meu filho, do meu melhor amigo e tal. Pessoal, eu convido a todos para se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo, participarem da área de comentário. Para vocês terem uma ideia aqui, quando eu falo da descrição do vídeo, todos os dias eu deixo isso aqui, ó. Tudo que a gente estudou. Quem quiser conhecer o curso completo de análise técnica Top Trader 360 tem o link. Está em promoção, inclusive. Tem o Seja Bem-vindo à Bolsa, que é um treinamento gratuito, e o cadastro para receber o informe cenário que eu distribuo por volta de 10 horas por e-mail, gratuitamente. Se você quiser ficar sabendo de curso, quando é que tem Masterclass, quiser assinar o cenário, você entra no site toptraders.com.br, consegue fazer por aqui. Nós automatizamos o processo, já recebe a partir do dia seguinte. E aqui consegue se inscrever para ver o Seja Bem-vindo à Bolsa também, que, como eu falo, é a porta de entrada para a Bolsa de Valores, com 17 módulos, com qualidade digital de som e imagem, ok? Então vamos aqui aos gráficos, começando pelas bolsas asiáticas e na Europa. Vocês vão notar aqui que no caso da Bolsa de Xangai, que a gente sempre estuda, eu vou comentar porque muitos alunos tiveram dúvida. Eu informo no meu grupo sobre o minério, né? E hoje o pessoal perguntou. Ocorreu que o minério não oscilou porque não teve negociações na China, né? Aqui a gente pega o último pregão, dia 21. Então houve um engolfo, rompimento da cunha, da média. Então a tendência na Bolsa da China é o mercado continuar em alta. Ali rompeu inclusive uma região de resistência, tinha sido máxima do dia 28. Ok? Mas esse estudo hoje, esse domingo não teve pregão. E o índice DAX, que a gente viu ali que fechou em forte baixa, em leve baixa, movimento normal, né? Desde aqui desse fundo, quando nós tivemos esse martelo, nós projetamos o teste dessa linha aqui de cima, só que aí tem algo interessante aqui que eu estava vendo de manhã. Houve um pivô de alta quando o mercado rompeu a região de 12,140, rompeu a média, então tem uma LTB maior aqui, só que eu estava vendo aqui de manhã que tem uma menor também, né? Não que eu estou dizendo que o mercado vai desabar a partir de agora lá fora, mas é uma resistência considerável também, ó. Ué, sumiu minha reta aqui. Será que assim faria mais sentido, né? Ou assim mesmo? Acho que assim, né? Mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Então, existe uma LTB, né? Essa LTB ela foi testada, houve um gap, e o mercado desceu aqui provavelmente para fechar esse gap. Poderia vir até a média, não seria nada, mas a tendência deve permanecer altista, na minha opinião. Ok? Então, essas bolsas já estudadas. Vamos falar das bolsas americanas. Então hoje, vocês gostam sempre que eu mostre esse resumo aqui, né? As bolsas americanas, elas fecharam sem direção única, elas estão testando
máxima histórica aí nos últimos pregões. E aqui o que a gente vê, né? O S&P em leve queda, o Dow Jones numa queda um pouco mais forte, Nasdaq fechamento levemente positivo. Então, no caso do Dow Jones, nós tivemos teste de máxima histórica com rompimento. Esse padrão aqui é a famosa Evening Star, a estrela da noite, né? Eu não tenho gap de corpo e sombra, mas tenho praticamente gap de corpo aqui. Não, de corpo praticamente não, tem totalmente gap de corpo. Então, é uma Evening Star, pode trazer o Dow Jones até essa linha de retorno aqui em azul e até levar um próprio fechamento do gap. No caso do S&P, nós temos algo parecido. Na verdade, o que nós temos aqui é uma nuvem negra, né? A tempestade à vista abre aqui em cima. Na verdade, para ser uma tempestade à vista, a nuvem negra teria que penetrar um pouco mais o corpo do candle do dia 20, mas é um sinal de topo, veio aqui no topo anterior, 2.916,50 e respeitou fechando esse gap que estava aberto. Mas eu acho que é muito provável um teste dessa linha azul aqui, essa LTA. Perfeito. Índice Nasdaq, ele ficou um pouco para trás, ele era o mais forte, o S&P e o Dow Jones renovaram máxima histórica. O índice Nasdaq não, que é de tecnologia, e é um movimento de consolidação sobre o 3933 aqui, né? Eu acho que é possível a gente traçar até um triângulo. Não faz sentido alguma coisa assim, ó? Eu gosto das figuras porque elas as figuras te acalmam no momento da turbulência, geram oportunidade para quem está líquido, elas são uma referência um pouco mais sóbria, né? Como se você, né, excluísse ali aquela sujeira do dia a dia, aquele movimento mais frenético, e enxergasse um pouco além. Então eu vejo alguma coisa parecida com isso no índice Nasdaq, que geralmente triângulos eles conseguem sustentar o mercado uma vez rompida a linha de cima na direção do movimento prévio. Ok? Bom, para variar, meu WhatsApp, meu telefone bombando aqui, não estava acontecendo nada até agora, eu começo a gravar, é impressionante. Então, maravilha, pessoal, estudamos as bolsas americanas, vamos ver agora aqui as criptomoedas, o EWZ, petróleo Brent e WTI. Criptomoedas, um pregão de queda, né? Depois de uma forte alta semana passada, então vamos aos estudos aqui. Eu vou colocar o Trading View aqui na tela. Para ter sentido pelo que a gente vinha falando, eu vou fazer o EWZ primeiro, depois eu faço o petróleo Londres, Nova York e as criptomoedas. Ok? Bom, nós temos aqui o EWZ. Nós temos um sinal de fundo na região de 31, complemento falso. Seria muito forçar a barra falar no EWZ em 37,50 até o final de outubro? Talvez não. Né? É uma possibilidade. Porque se você interpretar essa figura como uma simetria, nós teríamos aqui, no dia 7 de setembro, um eixo, né? Aos 32,89. Pois o mercado rompeu esse ponto na quinta-feira, fechou acima e deu continuidade na sexta. Aí o que ocorreu aqui? Hoje nós temos esse candle aqui. Ele nega o candle da sexta-feira? De alguma forma, sim. Ok? Só que se o mercado voltar a trabalhar, pessoal, acima de 39,89, a compra volta de novo. Porque eu tenho aqui 39,89 como eixo, eu tenho aqui 39,89 máxima do dia 29 de agosto, a máxima do dia 27. 39 não, né? 32,89, né? Aqui eu tenho 32,92 e nesse dia aqui no dia 21 eu tenho 32,96. Então, ele é um divisor de águas. Então, a venda invadiu aqui, ela colocou o mercado no território dos ursos novamente, mas basta que os touros pressionem um pouco aqui para entrar no curral deles de novo. Ok? Daí eu tenho aqui
O Crude Oil WTI, aqui na tela, tendência de alta, né? Eu interpreto esse movimento como ombro, cabeça, ombro invertido, sendo que este ombro aqui que foi marcado no dia 2 de agosto seria alguma coisa parecida com o que foi marcado aqui no dia 14 de setembro. Como não veio até o 67, mostra convicção. Aí a média foi respeitada, essa região de máximas cujo pico fica aqui em 71,37 foi rompida e projeta o mercado entre 74 e 75 no curto prazo. Aí falemos aqui do Brent Crude Oil, negociado na ICE, na Bolsa de Londres. Muitos alunos conversando comigo hoje que o movimento ele é absurdo, que não tem fundamento. Pessoal, tem. Todos os dias no cenário eu explico os fundamentos do petróleo. Né? Então, já tem semanas que a gente está dizendo, o petróleo é para cima, correção vai entrar compra, tem a questão do Irã, tem várias questões, então acompanhe o cenário. Às vezes, você sabe que eu não fico com delongas, aqui o aluno, se falar que não tem tempo de ler, pessoal, em 5 minutos dá para ler, quando você vai pegar um café, vai olhar pela janela, então, ali a explicação está toda fundamentada, né? Então, houve um rompimento falso aqui, houve um arame, rompimento de resistência aqui em 75,60, tinha um alvo aqui, rompeu a região de alvo. Então é um movimento forte, mas é um movimento muito previsível. Se a gente operasse petróleo... Eu estava fazendo uma estatística aqui desde que eu comecei o canal em setembro. A gente está completando um ano. Completou um ano já. Nós nunca erramos um estudo do petróleo, nem Brent, nem Nova York. E nós nunca erramos um estudo de nenhuma criptomoeda até hoje. Não erramos nenhuma. Criptomoedas e petróleo a gente está 100%. E nas bolsas americanas, Xangai e DAX também. No Ibovespa, nosso índice de acerto é alto, no futuro, no BOV e nas ações. Só que o mercado brasileiro é mais volátil, ele é mais imprevisível, ainda mais com o negócio da corrida eleitoral, aquele negócio da reforma da Previdência do ano passado, aquela coisa toda. Nosso índice é alto também. Tanto que a gente acertou os T-Vejo nos 80 mil pontos 1, acertamos o T-Vejo nos 80 mil pontos 2, que foi atingido na sexta, mas nos internacionais, nos mercados, a gente acertou, tem 100% de acerto. Ok? Então falemos aqui das criptomoedas, né? Inclusive minha história começou lá no Infomoney, falando de criptomoeda, daquela puxada, primeira correção, depois a puxada do final do ano. O Bitcoin tem uma situação gráfica bastante clara, é um fundo duplo, né? Uma situação de compra. Existe um eixo de W aqui, a 6596, aqui temos a média móvel de 21, então tem que ficar acima de 6596. Aí o alvo dele aqui é 7.400. Né? Só não pode fraquejar, aparentemente é uma correção, talvez até no tempo aí, porque é uma correção mais leve. E aí nós temos o Bitcoin Cash. Né? O Bitcoin Cash, eu vejo uma situação... Tudo bem, ela é mais sinuosa, ela é mais marota aqui, como diria o poeta, mas é uma situação que remete à compra. Eu vejo uma alta forte e uma correção também no tempo, para tomar fôlego aqui e subir. Mas é óbvio, né? É uma compra arriscada que você está comprando fundo, né, pessoal? Você está praticamente pegando a faca cortando, mas aí você tem um valor descontado também. Idem aqui no Ethereum, né? Nós temos topos e fundos ascendentes, média respeitada, e essa região de resistência também aqui no 228. Então vejo uma situação também favorável à compra. E por fim o Litecoin. Né, Litecoin aqui em American Dollar também. Nós temos um fundo duplo meio maluco, né, mas pode até não ser pode ser um pivô simplesmente, né, onde a cabeça aqui está nos 59 mil pontos. Aí o mercado subiu um pouco, veio na média, na cabeça, acima de 59, a compra volta à cena, mas... Eu vejo uma situação de correção como oportunidade nesses casos. Aqui que está caindo 5%, Litecoin e tal. Ok? Pessoal, eu vou falar aqui um pouco do fluxo dos estrangeiros e no índice futuro e no mercado à vista. Eu assisti o filme O Paciente com meu filho ontem. Nós fomos até o Shopping Morumbi. Eu estou morando perto do Shopping Morumbi aqui em São Paulo agora. Estou indo para a praia. Na verdade, eu não estou indo para nada, porque está numa reforma encantada lá, e eu vou lá mais para acompanhar a obra do que qualquer outra coisa. E nós fomos no Shopping Morumbi ver O Paciente, né?
conta a história do Tancredo. Assistam. Para quem gosta de política, eu nunca vi o Brasil tão engajado politicamente como agora. Né, essa polarização e tal, todo mundo entende de política, todo mundo entende de economia, da influência da política na economia e tal. Isso é bom. Isso é bom. Assistam o filme, muito legal. Assistimos ontem lá, um grande prazer ter ido com meu filho ver esse filme, recomendo. Falando do índice futuro, semana passada o mercado, no dia 14, né, na sexta retrasada, a quantidade de contratos de índice futuro com os estrangeiros era de 191,681. Aí Frapão 89, 89, 190, 185, 184. 185 praticamente, né? Pô, professor, trabalharam na venda, só que a bolsa subiu pra caramba, subiu mais de 5%. No mercado à vista, eles mantiveram um forte saldo comprador. No mercado à vista, nós temos as informações até o dia 20, nós não temos do dia 21, né? A gente vai perceber aqui que no mercado à vista, agora eles estão comprados. Depois de vários pregões em campo negativo, agora no mês de setembro, finalmente, eles estão com saldo positivo. Então, vou fazer aquela conta de sempre aqui com vocês. Para que a gente possa ver realmente aqui o saldo dos estrangeiros, né? Lembrando que no dia 18, ele foi no dia que eles finalizaram o pregão com saldo positivo. Aí dia 19 compraram um pouco mais e dia 20 um pouco mais. Então vamos ver o saldo? Ó, 57 bi, 71 milhões, 812 menos 5.401, 588. Então estão comprados em 670 milhões 224 mil. Isso é importante. Só que assim, eles estão vindo na manha do gato, como diz a molecada, né? Não é aquela compra eufórica, eles estão vindo passo a passo. Ok, então falamos das criptomoedas, das bolsas americanas. Xangai a gente só comentou, né? Falamos do índice DAX, petróleo, Brent e WTI e também do EWZ. Então agora nós abordaremos aqui o mercado interno. Ok? Falando de IBOV, futuros. A gente vai falar do IBOV, IBOVA11 e índice dólar. Os mini contratos, né? Depois eu vou falar dos destaques do dia, 5 pedidos do YouTube. E depois Petro, Vale e bancos. Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. No caso aqui, pessoal, dos pedidos do YouTube de hoje, eu já vou passar aqui para vocês. Falaremos de Elbor, PSSA3, que é Porto Seguro, Eco Rodovias, TIET11, TCN3. Amanhã a gente vai falar de café, negociado em Londres, Croton Ultrapar, HPV3 e BRDT3. Ok? Muito bem. Então, falando do IBOV, né? Eu escrevia hoje no meu informe cenário o seguinte, que nós tínhamos uma situação de compra, mas que nós teríamos turbulência, né? Turbulência está materializada aqui, professor, positivo, né? Onde que nós temos um suporte forte aqui no 78,785 que foi violado, e nós temos este ponto aqui, que é praticamente um eixo de fundo duplo de W, ao 77,300. Será que 77,300 vai ser testado? Eu acho difícil, mas se for testado não muda em nada a tendência que nós temos nesse momento. Ok? Chama a atenção o baixo volume, não houve uma forte adesão à queda, né? E nós podemos traçar aqui, pessoal, a gente pode trabalhar com Fibonacci. E não é Fibonacci. Você fala pizza e você fala Arezzo, que é a marca de calçado. Fibonacci não é com 2 Es, então não é Fibonacci. É Fibonacci ou Fibonacci, ok? Mas a pronúncia correta é Fibonacci. Se fosse com 2 E, seria Fibonacci, como Arezzo ou pizza, ok? Muito bem.
E pra vocês terem uma ideia, esse tipo de assunto é muito complexo. Uma vez eu lembro que eu fiz uma prova de inglês, eu sou formado em inglês e espanhol, mas nunca dei aula, mas sou. E teve uma pergunta, eu acertei porque eu conheci uma pessoa que tinha trabalhado lá. As pessoas aqui no Brasil, elas falam xerox, né, ou xerox, até quando vai tirar cópia. Só que a pronúncia certa é com a letra Z, né? Então é algo que pouca gente... Então seria Xerox, alguma coisa parecida com isso. Ok? Muito bem. E Lacoste, hein, pessoal? É Lacoste ou é Lacoste? Essa dá discussão boa, hein? As pessoas falam que o correto é falar Lacoste, que quem fala Lacoste está falando errado. Mas eu fui para a Europa, é Lacoste. Tanto que se você entrar no YouTube e você colocar a pronúncia no exterior, é Lacoste, é o correto. Inclusive, Lacoste vem de um tenista expressivo na década de 40, e ele ganhou um campeonato cujo prêmio era uma bolsa de couro de crocodilo. Então ele foi apelidado de O Crocodilo, ele ganhou naturalmente aquele torneio, e aí ele montou a sua marca de roupa, como os muitos expoentes do esporte fazem. E aí o crocodilo, na verdade, não é um jacaré, é o símbolo da marca, e a pronúncia correta é Lacoste. Ok? Então, traçando o FIBO aqui, eu vou pegar essa região aqui e vou arredondar para 74,275. Muito bem. Ótimo, esse ponto eu não marquei. Eu vou pegar esse outro aqui. 80 mil pontos, 80,001, brindando aí o nosso Te Vejo 80 mil pontos 2. Logo, logo eu vou lançar um desafio, pessoal. Se o mercado chegar em tal patamar, vou pagar uma prenda aqui. Então, o que a gente vê aqui usando o FIBO? O mercado está na primeira retração, então é uma correção totalmente normal por enquanto, apesar de ser desagradável para quem está na compra, né? Claro que você quer ver o mercado subindo, pujante, mas o mercado não é mundo de Alice, não é mundo ideal, então ele não sobe em linha reta. BOVA11, que eu gosto muito para sinais, pouco volume também. Suporte forte aqui, 74,68. Eu acho que não vai ser testado, mas se for, eu acho que seria respeitado. E falando do índice, nós não tivemos a sustentação acima de 79,460. Ficou uma sombra inferior, o mercado corrigiu até a média de 5. Existe um ponto aqui também, que é o 78,115. O mercado fechou acima. Isso traz algum conforto, assim, se é que a gente pode falar em algo do gênero. Eu tinha traçado um alargamento de manhã, a linha de baixo foi rompida, né? Então acho que a gente pode até apagar esse padrão aqui, não faz muito sentido. É alargamento porque as retas apontam as duas para cima, não é cunha e não é canal quando elas são paralelas. E nós temos uma região de 78 mil pontos que o mercado segurou tanto no dia 19 quanto no dia 20, então veremos amanhã como é que ele se comporta por aqui. Nós temos um sinal de fundo sendo um martelo nos 60 minutos, só que eu concordo se você me disser que o volume é extremamente baixo. Quanto ao dólar, né, a venda boa no dólar para quem é corajoso, 4.200 para zerar no 4.050, 150 pontos, deu certo. Eu até comentei com vocês, se alguém está vendido, pessoal, zera. Zera porque a memória ainda é compradora. O dólar, ele é o seguinte, se ele perder a região de 4.045, ele pode sim vir aqui nos 3.700, dentro de um mês e meio. Pode. Nós temos um topo duplo, mas se ele negar esse rompimento aqui, ele vai subir e vai vir aqui nos 4.200 de novo. Nem que ele fique lateral aqui trabalhando em forma de retângulo. Ok? Como destaques do dia... eu vou falar de CEMIG, que faz tempo que a gente não olha. E eu vou falar de Gerdau, que muita gente perguntou para mim por e-mail nos comentários do YouTube ali.
Então, falando de CEMIG, pessoal, CEMIG é uma ação complexa de operar. Eu até comentei com vocês, sem contar as últimas imersões, né, a de abril e agora de setembro, que as carteiras estão rolando. Nas últimas 5 imersões, as outras eu não lembro, então não posso... Nós operamos, nas últimas 6 imersões, eu acho, nós operamos cerca de 50 e poucos papéis. Nós erramos JHSF, que infelizmente entrou numa imersão só, mas erramos. Mas chegou a trabalhar no lucro, mas erramos. O ativo está, né, de 50 e poucas empresas. E nós tivemos também a CEMIG, que iniciou no 0 a 0. Eu saí com lucro simbólico. Alguns alunos ganharam um pouco mais e outros chegaram a perder 1% na posição, porque ela não ia para lado nenhum, a gente zerou. Mais ou menos como um ativo que eu tenho na carteira no momento, que está ali 1% de lucro, 2% de perda, 3% de perda, 2% de lucro, que quando entrar num determinado patamar de preço, a gente vai sair para mudar para outro ativo. CEMIG é uma ação complexa. O gráfico puro aqui da CEMIG, ele aponta uma formação de oco invertido, né? Então, como é que eu trabalharia com essa ação? Qual que seria, por exemplo, se eu fosse um trader de um banco, de uma asset, de uma grande casa, e me pedissem, ou como trader, ou como estrategista mesmo, porque nas casas, assim, pessoal, tem o trader que executa, tem o estrategista e tem o gestor, que libera risco, libera capital e coisas do gênero, né? Então, o trabalho que a gente faz como trader se faz em inúmeras pessoas, tem os estatísticos e tal. Eu compraria a CEMIG no seguinte cenário, se ela viesse a R$7, né? Eu poderia comprar até no escuro aqui nos R$7, deixar uma ordem lá e ver como é que ela reage em seguida. Se demonstrar força, eu coloco meu stop 4, 5 centavos abaixo, porque aí eu tenho um stop bem barato e poderia ter um lucro absurdo aqui se a operação desse certo. Então seria a minha humilde estratégia para ela. Falando de Gerdau, em breve teremos uma operação no modelo da Gerdau. Aguardem. Precisa de duas coisas. Entrar uma grana para mim e eu ver um papel que vale a pena ir para o pau. Como eu vi a varejo no ano passado, naquela época do carnaval, mas infelizmente teve aquele problema com o Infomani e eu não pude fazer dela uma operação pública. Mas quem descobriu, mesmo sem eu comentar, entrou e ganhou muito bem. Era para comprar a 9 para vender a 27, foi a 30 e poucos. Né? Então estou procurando alguma coisa do gênero. No caso da Gerdau, o que eu vejo aqui na ação? Nós tínhamos uma compra clara nos 15 para vender aqui em cima. Ó. Talvez aqui em 17,23 ou 17,39. Onde que ela foi? 17,26, no meio do caminho. Então ela cumpriu o objetivo. Então, eu acho que aqui nós temos duas situações que podem funcionar como guia, como uma referência para a gente. Então, primeiro, essa linha de tendência de baixa, que eu estou traçando aqui em azul, ok? Ela foi rompida e o mercado não sustentou, isso é um rompimento falso. Aí nós tivemos uma estrela cadente na sexta-feira que foi acionada hoje. Por outro lado, entretanto, todavia, nós temos o eixo do W aqui no 1666. O que eu faria? Se ela romper o 1666, eu entraria comprando, ok? Então eu entraria comprando a posição completa. Onde estaria o meu stop? Abaixo da mínima de hoje, 16,53, colocaria ali por volta de 16,40. Mas teria que romper em fechamento. E depois o stop também, nesse caso, em fechamento. Ok? Porque é uma ação que não é tão volátil. Você coloca uma volatilidade histórica aqui dela, 2,20, ok. Não é bem equilibrada. Então, antes de eu falar de Petro Vale Bancos, eu vou falar aqui dos pedidos do YouTube. Como eu prometi anteriormente, né? Eu vou falar primeiro de Elbor. Então, HBOR3. Então, Elbor, ela está um pouco mais fraca que a JHSF, tem algum fundamento. Sendo bem objetivo, pessoal, quem entrar em Elbor seria se houver o rompimento de 1,8 em fechamento. Aí ela teria resistência aqui perto de 1,20 e se ela romper 1,22 ela entra em território comprador, assim como a JHSF entraria acima de 1,29 se materializar esse cenário. Ok?
PSSA3, que é Porto Seguro. As seguradoras estão numa alta frenética, né? Vide IRBR3. E esse tipo de setor esse setor eu cantei a bola aqui, porque eu tenho um parente que trabalha na área e falou: quem pensa em médio prazo, tá enroscado aí com Ambev, pode ir na IRBR, que era tiro e queda, ou nas outras também, na Porto. E agora, para comprar nesse patamar, para mim eu não compraria, a não ser que você compre para, de repente, disposto a pagar um preço de uma ação esticada que tá tocando a média aqui, ó. A compra boa foi aqui, ó. Não faz meu estilo, mas a tendência é claramente de alta, pessoal. Isso daí é inequívoco, né? Aí nós temos a Ecor 3, depois Tietê. Então a Ecor 3 é um dos setores que eu acho mais descontados no momento, né? Um setor judiado, penalizado. E eu vejo como oportunidade. Putz, tem um sinal, alguma coisa assim? Na verdade não, ela fechou um gap hoje e a região de 7 tem demonstrado ser um suporte importante. Vídeo movimento de junho, de agosto e agora de setembro mesmo. Então, de repente você pode fazer uma compra no escuro, onde é que estaria o stop? Abaixo de 6,98, tipo em 6,90. Você trabalharia por assimetria. Você vai para o pau mesmo, deu certo, ganha uma bolada, deu errado, estopa curto e parte para outra. É um tipo de operação que não vale a pena fazer numa correção, mas quando a ação está sangrando, vale. Agora você fala: professor, mas eu não gosto desse estilo operacional, eu respeito tal, mas eu prefiro ir na boa. Aí você teria que comprar rompimento dessa LTB aqui, que ela entra do território negativo para o território positivo. Ok? Aí tem Tietê 11. A Tietê é uma ação de baixa volatilidade histórica. Se ela começar a recuperar, é uma ação que vai demorar para trazer retorno, mas assim, eu acho que a entrada boa nesse caso, como ela se movimenta lentamente, seria aqui nos 10,3 em fechamento. Rompeu, fechou acima de 10,3, no mínimo, ela aponta que testaria aqui o 10,78. Simples assim. Ok. E aí tem o último ativo, que é a TECN3. Tecnos, né? Uma ação que vem sempre balizada desde setembro do ano passado por essa LT. Eu vou até reforçar aqui, para quem gosta de assistir em TV em monitores maiores, se fica pontilhado, o pessoal me avisou que não consegue ver com clareza, ó. Então, perda de volume, quer dizer, a ação está jogada às traças, pessoal. Essa aqui nem vale aquelas estratégias de Forja Taurus, aqueles outros ativos, porque não tem volume, né? Você não consegue nem se posicionar, então é dessa forma que eu a vejo. Então, falar de Petro, Vale e bancos para a gente finalizar. Sempre que eu começo pelos bancos, eu esqueço ou da Petro, da Vale ou das duas. Então, vou começar pela Petro. A Petrobras, um dia de correção, ela tem feito um movimento bem sinuoso, um movimento complexo. E assim, é inegável que ela sentiu o objetivo que a gente tinha traçado, que era o 10,31. Tocou, sentiu, precisa romper o 10,31 ou até mesmo aqui o 10, né? O 20,31 ou 20,46 para testar o 21,50. Eu acho que ela vai fazer isso, porque é uma correção praticamente lateral aqui, mostrando convicção e força na ação, médias cruzadas para cima. No caso da Vale, eu sempre tenho falado para vocês o seguinte, pessoal, para não devolver lucro na Vale, porque ela está longe de média, coloca o stop abaixo do candle anterior. Simples assim. Então, por exemplo, se amanhã houver perda, não precisa nem ser em fechamento, como ela vem de uma alta muito forte, perdeu 59,60 no intraday, eu particularmente venderia, colocaria ali uns 20, 30 centavos abaixo desse preço, que é a mínima de sexta, e colocaria meu lucro no bolso, é a minha opinião. Ok? E aí nós temos Banco do Brasil. Banco do Brasil teve uma sequência muito forte na ponta compradora. O volume de hoje foi menor que o de sexta e preservou aqui as médias como suporte. E é interessante que ele permaneça acima de 29,84 para demonstrar força, se possível amanhã já indo para cima desse patamar. No caso de Bradesco, nós temos uma espécie de ombro-cabeção-ombro invertido. A neckline ou simples LTB foi rompida. Hoje caiu forte, mas preservou as médias também. Seria interessante trabalhar acima de 28,96 para preservar de fato aqui o viés altista, mas é uma correção
normal, aí esticou muito rapidamente, principalmente na semana passada. Estava muito tempo de lado, então a correção, de certa forma, é esperada e aceitável. No caso de YouTube, chama atenção o baixo volume versus o altíssimo volume da sexta, só que perdeu a mínima e veio na média, né? Então a média tem que ser respeitada, assim como o 42,42, né? E acima desse ponto aqui, 43,15 mostra força. Se romper 43,51 vai chamando o comprador, e essa região aqui também do 43,73, né? E por fim, o ponto alto seria o rompimento da máxima da semana passada aos 44,35, projetando alguma coisa entre 46 e 46,50. Ok, pessoal? Então se inscrevam para receber o cenário, assistam, seja bem-vindo à Bolsa, compartilhem o vídeo, deixem o like, né? A área de comentários está aberta, todos são muito bem-vindos. Como a gente faz um trabalho limpo e transparente, nossa área de comentários ela é aberta e ali discutimos, aprendemos, crescemos todos juntos. Que tenhamos uma ótima semana, né? Será uma semana turbulenta, mas com grande potencial. Acredito num fechamento positivo para a semana, numa recuperação a partir de amanhã ou da quarta-feira, né? E seguiremos aqui tentando antecipar alguns movimentos, entender outros, interpretar movimentos macro para que a gente se posicione da melhor forma possível, visando um bom desenvolvimento da renda variável como investimento, ok? Saúde e paz a todos, um forte abraço e até amanhã no Radar, se Deus quiser. Pessoal, valeu!